paz do Senhor. Sou o evangelista Daniel, faço parte da primeira igreja pentecostal missionária da fé em Bangu, Vila Kennedy, pastor presidente José Santos de Araújo. Eu encontro muito feliz de estar aqui uma vez mais na Fábrica de Ideias, junto com meu amado irmão Carlos Eduardo Mascarenhas, junto com a nossa irmã Fraga, a dona Carne, para poder ministrar aquilo que Deus Ele tem colocado em nosso coração nesse projeto, o motivo de alcançar almas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que possa ter pessoas libertas dos impérios das trevas a qual estão operado neste mundo tenebroso. Quero também mandar um abraço para meu pai, para minhas irmãs, para minha sobrinha, para meus filhos, em nome de Jesus. E sem mais delongas, eu gostaria de ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração, que se encontra no livro do Evangelho de João, evangelista, o discípulo amado, no qual reclinava sua cabeça no peito de Jesus Cristo. Capítulo 5, nós vamos estar lendo do versículo 5 até o versículo 8, em nome de Jesus. Se você prestasse atenção no que Deus tem para falar conosco nessa noite, que é de muita importância. Diz assim a palavra do nosso Deus: e havia ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou descer, outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Aleluia. Nós estamos diante de uma palavra que tem o poder sobrenatural de transformar a vida do mais pobre, miserável pecador. Eu faço isso como testemunha viva para poder dizer para você, porque o meu passado, a minha vida foi muito tenebroso, longe dos caminhos do Senhor Jesus. Aos 15 anos de idade eu me afastei da presença de Deus. Eu conhecia a cocaína, a maconha, o crack, o cigarro, a bebida. Isso trouxe um dano maior para a minha vida. Eu andei em vários da sombra da morte. Estou ainda encarcerado um período de 10 anos, hoje usufruindo de um benefício devido ao bom comportamento, devido a 5 anos estar na presença de Deus com sinceridade, até ter conseguido o objetivo de hoje ser um ministro do Evangelho. E quando eu me deparo com essa mensagem, que eu vejo que ela tem a vida própria de transformar a alma de qualquer ser vivente que existe na face da terra, eu começo a mergulhar dentro desse texto bíblico. Eu vejo o que Jesus fez nesse tempo, nesse primeiro século. Diz a narrativa bíblica que Jesus estava subindo para Jerusalém, ele ia numa festa, e naquela época os judeus eles tinham o costume, o hábito de participar das festas, que não explica a narrativa bíblica se era festa do tabernáculo, os pães árvores, como tinha muitas festas, mas o fato é que era uma festa, sendo que antes de Jesus chegar nessa festa, a porta das ovelhas, antes da porta das ovelhas, ali bem próximo, havia um tanque chamado Betesda. E nesse tanque era um lugar reservado onde existiam pessoas excluídas da sociedade naquela época, pessoas que eram consideradas como anátemas, como maldições, como aberrações, pessoas que naquela época não valia nada e até mesmo eram zombadas, escarnecidas pelo seu próprio povo. Ali se encontravam coxos, paralíticos, cegos e multidões de enfermos. Agora Jesus ele deixa de ir para uma festa onde todo judeu tinha o hábito de estar, para poder estar presente no lugar onde muitas das vezes muitas pessoas não querem estar.
eu começo a entender que é muito fácil estar numa igreja muito grande, num púlpito muito bonito, pregando para diversos tipos de pessoas, mas quanto na verdade tem pessoas enfermas dentro de um hospital, tem pessoas que se encontram aprisionadas dentro de um cárcere, precisando ouvir a palavra de Deus, mas a esse muitas das vezes as pessoas não querem pregar. Mas Jesus, ele nos mostra a diferença. Ele deixa uma festa onde aparentemente tinha alegria, para poder estar no lugar onde tinha tristeza, para levar a verdadeira alegria, que era Jesus Cristo. E hoje eu venho entender dentro dessa mensagem o amor que Jesus Cristo tem pela humanidade, por aquele que as pessoas muitas das vezes não dão nada. Jesus, ele chega ali até o tanque de Betesda, e ele chega naquele lugar. Ele viu a multidão de enfermos e de paralíticos. E havia um homem naquela época que durante 38 anos ele se encontrava paralítico. Ele nunca havia andado, ele estava ali. Talvez você se pergunta como é que esse homem foi parar ali, como é que essa multidão de enfermos, de paralíticos foram parar ali naquele lugar. Aquele tanque de Betesda era um lugar onde simbolizava a graça de Deus, era um subterfúgio, um lugar onde Deus, ele enviava de tempos em tempos um seu anjo, um anjo de cura, que agitava as águas, e quando alguém descia rapidamente naquela água, ele podia ser curado. E a forma que essas pessoas foram parar ali é que existia na lei de Deus, por causa do pecado da humanidade, muitas das vezes o seu povo pecava e Deus colocava maldição. Essa maldição muitas das vezes era hereditária, passava de família para família. Muitas das vezes a criança nascia cega, nascia coxa, né? O caso desse jovem, desse homem que sofria por esse motivo e se encontrava ali. Diz os estudiosos que era normal que a sua mãe, ela tinha que alimentar a criança até os seus anos, e era uma lei que aos 6 anos de idade ela tinha que pegar e tirar o seu filho de dentro de casa. E o período que essa criança estava ali, nenhum parente, nenhuma pessoa poderia visitar, porque aquela criança era vista como uma aberração, aquela criança era vista como uma maldição. E quando chegava o tempo determinado dela retirar a criança de casa, ela teria que levar para esse tanque de Betesda, e antes dela levar, o sacerdote ali consagrava, fazia, né, a expiação para os pecados, a purificação, e ela depositava ali. Eu fico imaginando a dor de uma criança crescendo lá, sabendo a rejeição, sabendo que ela vai ser desprezada, que ela vai ser abandonada. Agora aquela criança, ela chega ali, como muitas outras se encontravam naquele lugar, e ficava à mercê, né, apenas sendo cuidada pelas viúvas naquele lugar. Mas o mais importante que me mostra dentro dessa mensagem, que Deus, ele jamais se esquece dos seus escolhidos, pois dá a entender que desde o ventre de sua mãe, aquele homem, ele era um projeto de Deus, e no tempo determinado, Deus iria entrar com providência. O tempo foi se passando, diz a Bíblia que Jesus Cristo, Filho de Deus, Emanuel, uma vez iria vir, iria trazer visão aos cegos, iria fazer com que os coxos soltassem como os servos, iria fazer com que o paralítico andasse, iria fazer com que o mudo falasse, o surdo ouvisse. Chegou o tempo de cumprir essa promessa, e Jesus, ele chega naquele lugar. Eu fico imaginando, amados ouvintes da palavra de Deus, Jesus, ele chegando ali em meio àquela multidão e muitas pessoas, né, que se encontravam na frente, e ele foi passando e todos olhando, ele passando, e ele chegou naquele que estava lá atrás. E agora Jesus vira para aquele homem e pergunta: queres ficar são? Ele rapidamente explica: como eu posso ficar são se toda vez que eu vou descer na água, desce alguém antes de mim? Ele não entendia que
ali estava o dono do anjo, estava o dono da bênção, estava o dono da vitória. Jesus estava perguntando a ele se ele queria a libertação, se ele queria a vida, se ele queria a paz. Ele não estava entendendo, mas o interessante é que ele explica que toda vez que ele iria descer, sempre descia alguém em seu lugar. Naquela época dá a entender que não tinha uma fila respeitada, o anjo descia para poder fazer o milagre, mas sempre tinha um espertinho que ultrapassava a frente. Mas Jesus, ele tinha visto que aquele homem estava ali há muito tempo, e naquele determinado tempo tinha chegado o dia do seu milagre. Eu não sei, amado, quantas das vezes as pessoas têm ultrapassado o limite, têm entrado na sua frente, têm roubado a sua vitória, têm roubado a sua bênção, e você tem ficado para trás. Mas uma coisa eu tenho certeza, hoje Jesus está aqui, ele chegou na tua vida para restaurar, para poder restituir, para te estender as mãos, para te levantar do pó e da cinza e te fazer mais do que um vencedor. Não importa se muitas das vezes as pessoas olham para você, te vê como um desprezível, como um desprezado, como uma pessoa que não presta, que não vale nada. Talvez você tenha vivido uma vida em meio às drogas, em meio às prostituições, em meio aos vícios, pensando que Deus, ele se esqueceu de você. Até mesmo você se encontra paralítico espiritualmente, morto espiritualmente, mas o Deus que ressuscita se encontra aqui. Ele é Jesus de Nazaré. Eu não sei há quanto tempo as pessoas têm ultrapassado a sua vez, mas hoje eu tenho certeza, Deus, ele jamais se esqueceu de você. Ele está aqui para mudar a tua vida e mudar a tua história. E quando eu começo a entender o que aconteceu, Jesus manifestou o seu poder sobre a vida daquele homem, ele pôde ser curado, ele levantou, ele foi andar. Jesus falou assim para ele: olha, tome a tua cama e anda. O interessante é que naquela época, naquele dia, era o dia do sábado, né? E logo os fariseus, os escribas, os doutores da lei viraram para aquele homem e falaram: olha, hoje não é dia de fazer nada, você não pode trabalhar, por que você está carregando a tua cama? E ele rapidamente virou e falou: olha, fala para aquele que mandou eu carregar a minha cama, que mandou eu andar. Eles falaram: mas quem é que mandou você fazer isso? Aquele homem não podia responder, porque ele não sabia quem era Jesus. Mas mais à frente, Jesus encontra com ele, e Jesus vira para ele e diz: vejo que tu estás são. E ele rapidamente, né, recebe a palavra de Jesus. Jesus diz para ele algo mais: olha, vai e não peques mais. Ou seja, vai, continua firme, não desvia, não saia da presença de Deus, continue com o seu caráter mudado, com a sua vida transformada, cheio da glória, cheio da unção. Quando eu olho e entendo o que Jesus estava falando para aquele homem, toma a tua cama, levanta-te e anda, eu entendo que aonde, né, a pessoa ficava deitada, que tinha aquele leito, por ela ter aquela enfermidade, por ela ter aquele problema, era também conhecido como um lugar amaldiçoado, né? Era um lugar de vergonha, era um lugar de desprezo. Jesus agora estava falando para ele: olha, toma a tua vergonha, toma o teu desprezo, toma o teu descaso, toma agora toda a tua luta, toda a tua batalha, levanta, joga nas suas costas e mostra para todos aqueles que viu a sua vergonha, mostra que você serve um Deus poderoso, mostra que você pode carregar agora tudo aquilo que te afligia, porque você recebeu a vida, você recebeu a salvação, você recebeu a restauração. Eu quero aplicar isso para a tua vida nos dias de hoje. Eu não sei o que tem te afligido, eu não sei o que tem acontecido contigo, mas o Deus que dado para honra, querido, hoje ele está aqui. Ele diz para você: toma a tua cama e anda, toma tuas batalhas, suas dificuldades, suas diversidades, os empecilhos que tem tentado te afastar da presença de Deus. Levante isso, Senhor, mostra para aqueles que querem te ver derrotado, mostra para o inferno que você serve um Deus vivo, um Deus poderoso, que tem o poder de transformação, de te fazer mais do que vencedor.
Jesus, ele te escolheu para ser um vencedor, não para ser um derrotado. Não aceite viver dessa forma e desta maneira. Tenha certeza de uma coisa: Deus, ele jamais se esqueceu de você, porque ainda que ele quisesse esquecer, seria impossível, porque toda vez que o meu Deus, ele olha na palma de suas mãos, ele vê lá gravado o seu nome. Isso é bíblico, isso é profético, isso é verdadeiro. Ainda, irmão, que a mãe que amamenta o seu filho, que cria, ela venha se esquecer, Deus fala que todavia ele não se esquecerá de você. Todavia Deus, ele tem se lembrado de você, o Deus de toda graça, que naquela época manifestou teu poder para restaurar a vida daquele homem que há 38 anos se encontrava ali. Que ele se faz presente aqui hoje. É onde você estiver ouvindo essa mensagem, se você levantar a sua mão, aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Consumador da sua fé e reconhecer que ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, você poderá ser salvo, você poderá entrar no tabernáculo santo de Deus, porque Deus, ele não faz exceção de pessoas, ele te ama, quer te libertar. E por isso eu deixo essa palavra, essa mensagem para o meu e para o seu coração nessa noite, e tenho certeza que o Espírito Santo há de ministrar conforme o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Olha.